soldados de Jesus Cristo, avante com fé e amor, o mundo esperançado. Eu vim aqui pra ver Jesus, o qual por mim morreu na cruz. Na sepultura ele não está, ele está neste lugar. Eu vim aqui pra ver Jesus, o qual por mim morreu na cruz. Na sepultura ele não está, ele está neste lugar, ele está neste lugar. Jesus na certa quer falar comigo, sua presença é muito real. Jesus na certa quer falar comigo, sua presença é muito real. Mas na montanha vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz, e nas estrelas vejo o seu olhar. Está mostrando que Jesus breve virá. Mas na montanha vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz, e nas estrelas vejo o seu olhar. Está mostrando que Jesus breve virá. Jesus está passando por aqui, Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza sai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria pra você e pra mim também. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Quem é esse povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Como é gostoso servir a Cristo com esse povo que vai morar no céu. Como é gostoso servir a Cristo com esse povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom é estarmos aqui louvando a Deus. E como é gostoso servir a Cristo, né? Como é gostoso servir a Cristo todos juntos. Nós que somos o povo que vai morar no céu. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar nesta noite adorando a Deus. Quero louvar o Senhor com um hino juntamente com os irmãos. E depois nós continuamos adorando a Deus com os demais irmãos que vieram hoje para apresentar diante de Deus e diante da igreja o seu louvor. Vamos louvar o Senhor com o 181 do cantor. Na harpa cristã é o número 515. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém, irmãos? Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor aonde Ele for, confiando na graça
a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, glória a Deus. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo
Vamos ficar em pé para nós falar com Deus. Vamos falar com Deus pedindo para que Ele fale conosco. Amém? Nós falamos pedindo para que Ele fale. E depois dessa oração nós vamos ler a palavra de Deus. Então você que quer ouvir a voz de Deus, peça realmente para Ele falar contigo. E Ele vai falar em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, aqui estamos na Tua presença. Damos graças, ó Pai, por esta rica oportunidade. Já podemos, meu Deus, sentir a Tua presença neste lugar. Eu creio que o Senhor há de receber este culto. Para o Teu louvor estamos aqui, ó Deus. Eu creio que o Senhor está atento a tudo que é realizado aqui. Estamos aqui, meu Deus, para Te louvar. Fala conosco agora através da leitura da Tua palavra. Renova a Tua igreja, meu Deus, nesta noite. Envolve-nos com Tua presença, com Teu poder. Abençoa, Pai, a Tua igreja. Nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pegue a tua Bíblia e abra ela no livro dos Juízes, no capítulo 8. O livro dos Juízes, no capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.070 siclos de ouro, afora as luetas e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo o Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubbaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho e pôs-lhe o nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubbaal, a saber, Gideão, conforme tudo o bem que ele usara com Israel. Amém? Aqui está o final da trajetória, o final da vida de um servo de Deus, um homem que foi escolhido por Deus, que se você meditar nos capítulos anteriores desse que nós lemos, Gideão foi levantado por Deus para dar o livramento à casa de Israel, livramento dos midianitas que muito oprimiram Israel. Deus usou muito esse homem, levantou ele como líder daquele povo, mas era para um momento específico, para uma batalha específica. E Deus deu vitória usando Gideão. E aqui nós vimos que o Espírito Santo de Deus fez questão de deixar registrado
que Gideão era um homem, como nós que aqui estamos, sujeito a falhas, como nós que aqui estamos, mas que quando Deus chama, quando Deus escolhe, aleluia, louvado seja Deus, é porque Ele, Deus, vai dar vitória, é porque Ele, o Senhor, vai dar o escape, vai dar o livramento. E se acontecer de nós fracassar, de nós falhar, como ficou ali registrado a falha de Gideão, que acabou levantando um ídolo, e aquele povo acabou se prostituindo atrás daquele ídolo, mas o Senhor ainda honrou a memória de Gideão, porque apesar dessa falha terrível dele, ele permaneceu na presença de Deus. Glória a Deus, irmãos, vamos nós permanecer na presença de Deus, porque assim como Gideão, nós somos escolhidos por Deus, assim como Gideão, nós somos chamados para essa obra, e assim como Gideão, nós temos muitas falhas, muitas faltas, mas a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, e a palavra de Deus nos diz que graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Vamos falar com Deus, irmãos, e depois nós continuamos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Papai querido, Deus Santo, Todo-Poderoso, damos graça pela Tua presença que está neste lugar. Elamaná, Sirian, declama, Lamanaga, Súbria, Nahaia, serve e clamai. Espírito Santo de Deus, damos graça, porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, e nós cremos que o Senhor vai completar essa obra em nossas vidas, e nós vamos passar pela luta, nós vamos passar pela prova, nós vamos passar pelo deserto desse mundo, e no outro lado do Jordão nós vamos cantar o hino da vitória, glorificando e exaltando o Senhor. Meu Deus, fortaleça esta igreja, não deixe esse povo cair, não deixa nós fracassar, Pai, segura-nos na Tua presença, ajuda-nos, ó Deus, a Te servir, nós Te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia, graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que hoje estão nos visitando, que estão se esforçando para fazer a obra de Deus, e como foi anunciado, hoje deu certo, pastor Paulinho que aqui está, vai trazer a palavra de Deus para o nosso coração. Hoje nós conseguimos ajustar a agenda do pastor e ele conseguiu trazer a palavra de Deus para nós hoje. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos nós nessa noite. Vamos sair daqui abençoado. Eu sei, eu sinto que o Espírito Santo de Deus vai operar maravilha em nosso meio nessa noite. Que Deus abençoe a tua vida, você que tem se esforçado para trabalhar nessa obra. Amém? Deus abençoe o pastor Paulinho e todos os irmãos que vieram hoje junto com o pastor Paulinho, irmã Carmen, irmão Dair, irmã Silmara, que sempre estão nos ajudando aí, juntos, até o bordão de muitas empresas, e juntos nós somos mais fortes, e com Cristo nós somos mais fortes, todos juntos, amém, irmãos? Pode tomar teu assento, para nós aproveitar o tempo, aproveitar a oportunidade. Nós já vamos ouvir o irmão Valdecir, que vai louvar o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, apresentando o louvor diante desta igreja nesta noite. Vamos receber o servo de Deus com palmas, bem alegre, glorificando a Deus. Graças a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar louvando o número 1 da harpa e 1 do cantor. Deus prometeu com certeza. Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e rica bênção sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuva constante, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. De plena paz nos enchido para o reinado de amor. Pedimos ao Senhor,
Senhor, amplamente, dai o teu grande poder, contém amor permanente, põe dentro de nossos pés chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuva constante, chuvas do Consolador. Fazem teus servos piedosos, dai-lhe virtude e valor, dando seus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuva constante, chuvas do Consolador. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuva constante, chuvas pedimos ao Senhor. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir as crianças louvando o Senhor, aproveitar que eles estão bem espertinhos ainda, né? Vamos louvar o Senhor juntamente com eles, bem alegre, glorificando o Senhor. Glória a Deus. Lá no Monte Horebe a sarça ardia, lá no Monte Horebe a sarça ardia. Moisés queria saber por que a sarça ardia e não se consumia, queria saber. Ouviu uma voz do céu que lhe dizia, ouviu uma voz do céu que lhe dizia: tira, tira, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus. Vamos continuar louvando. Quero ouvir juntamente com o Joab e a irmã Jaqueline aquele louvor que eles já têm ensaiado aí. Vamos ouvir eles louvando. O Joab não cantou com as crianças, vai cantar com a mãe hoje. Amém? Vamos recebê-los bem alegre, aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor. Nós estamos apenas começando, né, Joab? Daqui a um pouco nós vamos louvar sempre junto o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que é da boca das crianças, né, que sai o perfeito louvor. Então, se tem vontade, nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor Jesus. Olha quem vem vindo aí sobre as águas. Será que é um fantasma? Faziam, pois não entendiam que era Jesus que ali estava. O barco balançava, a tempestade mais forte ficava e os medos aterrorizavam. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus nos acompanhava. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega da bonança, onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que ele te ama. A tempestade vai guardar você. Se ele balançava, a tempestade mais forte ficava e os medos aterrorizavam. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus nos acompanhava. Quando Jesus entra no barco, o milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega da bonança, onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita
tranquilo, pode dormir tranquilo. Se ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Quando Jesus entra no barco, um milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega em bonança, onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, mas e pode acontecer pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que ele te ama. A tempestade vai guardar você. Glória a Deus, aleluia. Se Ele está no barco, fica tranquilo. Glória a Deus, é Deus falando conosco nessa noite. Glória a Jesus. A irmã Silmara tem um louvor hoje? Hoje está meu. Pastor Lauro Jorge tem a oportunidade então de apresentar diante de Deus e diante da igreja o seu louvor. Vamos receber o servo de Deus com palmas para Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar uma maneira, vindo companheiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer um improviso aí. Companheiro no caminho,
Amém? Glória a Deus. Irmão Wesley tem um louvor, uma palavra. Amém? Vamos receber o irmão com palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma semana se passou, estamos aqui para agradecer ao Senhor, né? Pela vida, pela semana, pela saúde, pelo sustento. E com a graça de Deus estamos levando a vida, né? O Senhor disse na sua palavra aqui, enquanto estava com os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cantamos aqui o primeiro hino, né? Se Cristo comigo vai. O problema é que às vezes nós queremos ir na frente, né? Não pedimos orientação, não pedimos do céu o caminho e já vamos fazendo por nossa conta. Nós somos fracos e pecadores, mas é pela misericórdia do Senhor que continuamos, pela sua graça, pelo seu Espírito. E aprendemos com a palavra, né? E levamos para a palavra e levamos a chicotada em nós mesmos. Porque muito antes de falar, aquele que está lendo tem que saber que já é para ele mesmo, né? Tiago, capítulo 4, no versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, temos que orar, confessar ao Senhor e uns pelos outros, porque somos fracos, né? Temos que carregar as cargas uns dos outros. Vamos ali em Efésios, o apóstolo Paulo diz aqui na introdução, oração pelos Efésios. Então ele orava por todas as igrejas, por todos os irmãos, fazendo o que o Senhor ensinou, orando, intercedendo, porque todos estamos sujeitos, né? A palavra diz, ali onde acabamos de ler também, que passou ali, que Elias foi um grande homem de Deus, teve muito poder, mas aqui nessa terra, ele tinha os mesmos desejos que nós temos, queria as mesmas coisas. Ele orou ao Senhor e ficou 3 anos e meio sem chover. E só através da oração dele, depois que o povo muito padeceu, que Deus ouviu novamente, para que chovesse novamente. Mas ele também tinha as vontades, era carnal igual a nós, mas ele orava, estava com a graça do Senhor, e Deus teve misericórdia através dele pelo povo. E aqui Paulo orando disse, no versículo 20 do capítulo 3, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Às vezes nós orando está pesado, pedimos, não sabemos nem pedir, a Bíblia diz que às vezes não sabemos orar, não pedimos conforme é para pedir com fé, para se prostrar ao Senhor, porque é através da sua misericórdia que somos atendidos. Porque de nós mesmos nada merecíamos. Precisamos todos os dias, todas as horas e momentos estar na presença de Deus e pedir sua misericórdia, porque não somos dignos. E voltando aqui ao versículo de sábado passado, ali na igreja em Coríntios, no 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmes e constantes, não é um dia, uma semana, nem um ano. Temos que estar preparados, não desviar nossa fé, nossos pensamentos do Senhor, para que Ele continue com a sua misericórdia e possamos alcançar a salvação. Amém? Aleluia! Glória a Deus! O irmão Júnior tem um louvor hoje? Amém? Vamos ouvir e vamos louvar junto com o irmão Júnior. Palmas para Jesus!
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. No olhar de Jesus sinto paz. No olhar de Jesus sinto amor. Seu olhar é mais lindo do que a linda flor, e é por isso que eu canto assim. No olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou com seu meigo olhar. Ele me perdoou, e é por isso que no olhar de Jesus vejo a luz. No olhar de Jesus vejo a cruz, onde Ele morreu para me libertar, e é por isso que eu canto assim. No olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou com seu meio. Ele me perdoou, e é por isso que eu canto assim. Com seu meigo olhar, Ele me perdoou, e é por isso que eu canto assim. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluia? Glória a Jesus! Eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé para nós falar com Deus. Aleluia! No olhar de Jesus nós podemos sentir paz, sentir amor. Com um meigo olhar Ele nos transformou, aleluia! Ele olhou para nós e nos deu vida. Glória a Deus! Irmãos, nós vamos falar com Deus agora em oração. E nesta oração nós vamos apresentar diante de Deus a nossa contribuição financeira. Você que trouxe, você que teve hoje condições e deseja apresentar diante de Deus, pega a tua oferta na tua mão. Você que hoje não teve condições, mas tem desejo de ofertar à casa de Deus, nós vamos todos levantar a mão e nos apresentar diante de Deus, rogando as bênçãos de Deus. E na próxima oportunidade, com certeza, Deus vai abrir a porta para você que deseja, e você vai poder ofertar à casa de Deus. Amém? Levanta a mão para o céu, apresente a tua oferta. Depois a jovem Gabriela Vitória passando a fazer a coleta. Amém? Querido Deus, eterno Pai Celestial, aqui estamos nós na Tua presença, apresentamos diante de Ti, Senhor, a nossa oferta, este irmão que hoje teve condições, este irmão que hoje não teve condições, mas ambos têm desejo de ofertar a Tua casa, porque sabem a necessidade da obra, sabem, Senhor meu Deus, que isso também é culto de louvor ao Teu nome. Abençoa, meu Deus, estas vidas, abre a porta, quebra o laço do maligno, repreenda todo o mal, abre a porta da bênção, Pai, abençoa a Tua igreja, nós rogamos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos cantando um corinho bem alegre para louvar o Senhor Jesus. Tudo que eu tenho foi Jesus quem me deu. Jonatas, tudo que eu tenho foi Jesus quem me deu. Tudo que eu tenho foi Jesus quem me deu. Por isso eu canto, aleluia, glória a Deus.
Por isso eu canto, aleluia, glória a Deus. A família que eu tenho foi Jesus quem me deu. A família que eu tenho foi Jesus quem me deu. A família que eu tenho foi Jesus quem me deu. Por isso eu canto, aleluia, glória a Deus. Por isso eu canto, aleluia, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos já passar a oportunidade ao pastor Paulinho, que estará fazendo tudo quanto o Senhor tem colocado no seu coração, tudo quanto o Senhor talvez ainda vai colocar no seu coração nesta noite, trazendo a palavra, louvando, orando por todos, fazendo a vontade de Deus aqui nesse lugar. Então nessa hora nós vamos orar, apresentar a Deus o seu servo, e já estará com a palavra aos nossos corações. Amém? Chega mais para cá, pastor, vamos orar. Levanta a mão para o céu e peça para o Senhor falar contigo, peça para o Senhor usar o pastor nessa hora. Querido Deus, aqui estamos ainda na Tua presença, damos graças, Senhor, por esta rica oportunidade. Oh, meu Deus, já podemos sentir a Tua graça. Eu lhe peço, meu Deus, por misericórdia, fala conosco. Usa mais uma vez o Teu servo, revela a Tua palavra e fala com cada um, ó Deus. É o que nós Te pedimos nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. A igreja pode assentar-se na presença de Deus. Mais uma vez estou feliz por estar aqui, alegre, muito contente. Porque mais uma oportunidade Jesus nos tem concedido, né? De mais uma vez se reunir neste lugar para ser abençoado por Ele. Noite da bênção. Eu creio que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, aquilo que é dito aqui, Jesus muitas vezes confirma. Porque diz que se tiver dois ou três confirmarem aqui, será confirmado pelo Senhor. E eu creio que todos nós que estamos aqui nessa noite, nós viemos aqui porque nós cremos que Jesus pode fazer. E se nós orar a Deus aqui nessa noite, Deus pode fazer coisas grandiosas nesse lugar. Foi falado muito nessa noite aqui sobre oração. Eu estava meditando numa palavra de Deus sobre o valor da oração. E é nisso que nós vamos continuar nessa noite. Eu sei que todas as coisas é confirmada pelo Senhor. E quando Ele confirma, pode ter certeza que tudo deu certo. Amém? Glória a Jesus. Estou muito grato a Deus, irmãos, por mais uma vez poder rever os irmãos todos aqui. Eu estava contando mais ou menos quantas pessoas tem aqui nessa noite. É grande a casa aqui. É grande. Eu contei 20. 20 pessoas tem aqui. Se é que eu sei contar ainda. 20 pessoas. Mas aqui, o principal é aquele que veio para fazer a obra. Aleluia. 20 pessoas. Mas aqui está Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sempre peço a Deus, irmãos, que eu não sou pregador, eu não sei pregar. Gosto de ouvir os irmãos pregar, falar da palavra de Deus. Não sou um pregador, não sei pregar a palavra. Mas eu gosto de falar de Jesus. Ontem eu fiquei muito feliz. Tivemos uma oportunidade, Deus sempre coloca alguém para a gente falar de Jesus. E ontem os meus vizinhos apareceram por lá
E de repente Deus manda um homem conhecedor também da palavra de Deus. E ele me ajudou bastante ontem. E nós conversamos muito sobre a palavra de Deus. Umas pessoas que muitas vezes criticaram da palavra do Senhor. Mas ontem eles estavam lá. Eles têm me visitado sempre. Têm chegado lá e todas as vezes que eles chegam, Jesus dá alguma coisa para eles. E eu creio que a obra ainda pode Deus completar na vida daquelas pessoas. Mas eu quero nessa noite, irmãos, antes de nós meditar um pouquinho na palavra de Deus, eu queria que os irmãos ficassem de pé para nós orar. Nós temos uns pedidos de oração. Recebi ontem à noite, recebi uma mensagem de uns irmãos aqui do... como é que é o nome do lugar aí, passando a ponte para dentro ali? Não, aí do Rio Negro para dentro lá. Como é que é o nome do lugar ali? Não, aqui, ó. Onde é que nós fizemos o batismo ali? Passa 3 depois? Como é que é o nome do lugar? Tem uns irmãos ali que pediram oração. Tem uns irmãos ali que pediram oração e eu senti nessa noite de pedir aos irmãos para nós orar. Eles necessitam, eles mandaram uma mensagem para mim ontem à noite, pedindo oração. Nós já oramos por eles, mas eu gosto muito quando a igreja ora. E é no que nós vamos meditar nessa noite, sobre o valor de uma oração. Deus muito tem feito através das nossas pequenas orações. E eu creio que nessa noite, se nós juntos aqui clamar a Deus, Deus vai fazer algo maravilhoso. E isso para que o nome dele seja glorificado. Feche os teus olhos e oremos. É uma família que mora ali. Eu esqueci o nome do lugar ali para dentro. Eles já tiveram na nossa congregação. Ele não era nem crente quando eu conheci, mas ele aceitou Jesus e eles me deram a paz do Senhor ontem e pediram a oração. E eu senti nessa noite pedir para que a igreja nos ajude. E eu creio que Deus fará uma obra e nós vamos ouvir o testemunho. Vamos orar. Nosso Deus, querido e poderoso Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nesse momento, Senhor Deus, nós te colocamos na Tua presença nesta oração, Pai. Tu conhece aquelas vidas, o Senhor que conhece esta família. Certamente, meu Deus, eles necessitam e por isso pediram. Estenda a Tua mão agora, meu Deus, e opera ali, Senhor. Que a Tua mão de poder, ó Deus, esteja sobre esta família agora. E que nós possamos ver o milagre acontecer. É isso, Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Venha abençoar também a Tua igreja aqui nesta noite, Senhor. Para que cada irmão, cada irmã, cada pessoa que entrou neste lugar possa levar do Senhor uma grande vitória nesta noite. Pai, é o que eu te peço e eu te agradeço. No nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pegue a tua Bíblia, vamos ler uns versículos da palavra de Deus aqui. Eu vou meditar por uns minutos na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Abra lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Aleluia. Glória a Jesus. Atos, capítulo 12, verso 1 a seguir.
Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Amém. Somente até aqui. Pode sentar, irmãos, na presença do Senhor. Glória a Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, na palavra de Deus, que a igreja, desde o princípio, a igreja do Senhor, ela foi perseguida. Ela teve muitas lutas. E quando eu olho para a palavra de Deus, o que diz aqui a palavra, sobre a perseguição da igreja, eu fico pensando muitas vezes, quanta coisa que nós vemos acontecer, que aconteceu no passado, com os profetas, com as pessoas, com aqueles que levavam a palavra de Deus. E às vezes me preocupa um pouco, porque hoje, na verdade, a igreja não está sendo perseguida. Veja que nós estamos aqui muito tranquilo. Podemos cantar, podemos, falar de Jesus, podemos fazer a obra de Deus assim, e tudo está bem. Às vezes eu me preocupa, porque no ano de 84, quando nós começamos a conhecer quem é Jesus, era bem diferente a igreja. Eu às vezes olho para nós que estamos ali, que de vez em quando fazemos lá um culto, e eu vejo assim que tudo está sossegado, em vista do tempo que a gente começou. Parece que alguma coisa está faltando. Porque no ano de 84, quando nós começamos os trabalhos ali, nós fomos muito perseguidos. Nós começamos a fazer os cultos numa meia água que tinha. E eles quebraram por 3 vezes o telhado, na bordoada. Muitas vezes, depois que nós fizemos ali onde é que eu estou, hoje nós estamos ali com a congregação, muitas vezes está aí a minha esposa, que pode, somente ela que lembra desse tempo, dos irmãos que estão aqui. Às vezes nós entrávamos na igreja para orar, nós tínhamos uma janela
uma vidraça do lado, aquela rua que desce. Eu estava orando lá, daqui a pouco caía os pedaços de vidro dentro dentro da casa. E pedra, aqueles macadame, que eles jogavam de lá, pela janela. E as promessas, muitas vezes, para mim, que chegavam. Os meus próprios sobrinhos chegavam lá e diziam: ó, tio tem que parar de fazer esses cultos aí, porque tem uns 12 mais ou menos ali que mandaram dizer que eles vão vir aqui para destruir tudo aqui. E eu disse para eles, quando eles me davam esse recado, dizendo: fala para eles virem logo, porque senão Jesus vem e eles não vão ter tempo de fazer mais nada. Fala para eles virem. Eu tinha tanta confiança no Senhor, irmãos, porque o nosso começo de fé, né? Quando a gente começa a servir a Deus é diferente, depois parece que tudo vai se acabando, parece que as coisas vão esfriando, e é por esta razão que nós não somos mais perseguidos. Aqui a palavra de Deus diz que Pedro estava preso lá, porque o rei perseguia. O rei se levantou-se contra a igreja para os maltratar alguns da igreja. Aleluia. Aleluias. Mas uma coisa interessante, irmãos, que naquele tempo a igreja orava. Aí eu fico olhando, irmão, para a palavra de Deus nessa noite, como ela é maravilhosa, né? A perseguição era grande, mas o poder de Deus era maior. O poder de Deus na igreja era muito mais do que a perseguição. Eles poderiam tirar a vida de alguém, mas os que estavam ali continuavam firmes com o Senhor, e o milagre acontecia. Eu quero, irmãos, que a igreja do Senhor eu possa ainda ver. A igreja cheia de poder. Ontem, quando nós conversávamos com as pessoas ali, eu contando os testemunhos, como Deus fazia milagres no tempo. Aí eu estava contando para os irmãos, as pessoas que estavam ali, pregando para eles, inclusive um senhor que faleceu essa semana, meu vizinho lá. Quando eu fui chamado para orar por ele na sua casa, ele estava numa situação muito difícil. A primeira vez que eu cheguei na casa dele, quando nós fomos orar por ele lá, eu fui lá, eu cheguei, entrei, ele foi lá no portão, me recebeu, mas ele estava oprimido. Ele faleceu essa semana, meu vizinho lá. Mas uma coisa eu disse, eu estou feliz porque eu lavei as minhas mãos. É coisa gloriosa quando nós podemos saber que alguém faleceu, morreu, mas ele ouviu a palavra de Deus, e ele aprendeu a palavra de Deus. Nós estamos livres desse sangue. Quando eu cheguei na casa dele, ele foi lá, me recebeu no portão, mandou entrar, entrei, sentei, mandou sentar numa cadeira, e ele não tinha sossego na vida. Então eu fico olhando para as coisas que aconteciam. Hoje eu me sinto assim, nós estamos lá, parece que sozinho. Cheguei na casa dele, quando entrei, sentei, ele ficava assim, ele me olhava assim, saía e procurava alguma coisa e não achava, e pegava uma coisa daqui, mudava para lá, e ele chegava assim e me olhava para mim. Aí daqui a pouco ele foi lá, puxou a gaveta da pia, e puxou numa peixeirona assim, e colocou na mão, e ele vinha assim, veio com aquela peixeira, ele olhava na peixeira e me olhava assim, e eu na frente dele. Eu estava contando para os irmãos ali, você não ficou com medo? Eu disse, talvez fiquei. Quem sabe eu fiquei, mas eu estava ali. Jesus concedeu essa oportunidade para ir lá. Se eu tivesse que morrer ali, eu ia morrer. Eu nunca tive medo da morte, irmãos, nunca. Imagine agora com Jesus. O morrer é ganho.
Daí ele disse, o rapaz que estava lá dizia, você não ficou com medo? Eu disse, talvez fiquei, não sei. Mas eu estava ali. Aí eu falei para ele, escuta aqui, deixa, você me dá licença, eu quero orar por você. Ele disse, espera aí um pouco. Primeiro eu. Ele não conhecia, nem sabia o que era a palavra de Deus, nada. Ele disse, primeiro eu. Vou fazer a minha oração, então ora. Ele dobrou o joelho perto da mesa e fez uma oração muito bonita. Fez uma oração de crente. Orou por todas as pessoas, pelas crianças, fez uma oração. E daí ele levantou e disse, agora você pode orar por mim, eu preciso que você ore por mim. Aí eu fiz a oração por ele, convidei para ir na igreja, ele não foi, fui na outra vez, e ele foi para a igreja. A esposa dele tinha abandonado, Jesus fez uma grande obra, trouxe a esposa de volta, ele faleceu agora, mas estava junto com a esposa. Então Deus fazia coisas maravilhosas. Eu posso dizer para os irmãos que eu vi muita coisa Deus fazer, que hoje eu não consigo ver. A falha está em mim. A falha está em nós, porque o Deus que nós estamos servindo aqui nessa noite é o mesmo. E aqui a Bíblia diz que o Pedro estava lá preso. Mataram o Tiago. E assim como agradava a alguns que gostaram da ideia, continuaram mandando prender o Pedro também. Mas o interessante é, irmãos, que Pedro foi para a prisão, mas tinha uma igreja de oração. Aleluia. Por isso que nesta noite, irmãos, eu creio, eu pedi essa oração. Eu creio que através desta oração Deus vai fazer coisas grandes na vida de muitas pessoas. Porque se uma igreja ora, irmãos, o milagre acontece. Mas a igreja precisa orar. Eu digo para os meus irmãos ali, quando nós vamos para a oração, eu digo, irmãos, nós estamos aqui numa meia dúzia de irmãos, mas se nós se unir aqui para buscar Deus, milagres Deus vai operar sim. Mas muitas vezes a igreja não ora mais. Você pode ver, se dobra o joelho, você vê 2, 3 orando e o resto escutando a oração. Nós precisamos não ouvir a oração do nosso irmão que está do nosso lado. Eu preciso ligar o meu pensamento com Deus no momento da oração, para que a minha oração suba. Mas maioria das vezes nós escutamos a oração, sabemos contar como foi a oração. O irmão orou assim, assim, assim. Nós não podemos fazer isso. Quando se convida uma igreja para orar, é necessário que a igreja ore. Aleluia. Pedro estava preso, um homem perigoso. Herodes mandou prender o Pedro, Pedro estava lá preso, mas tinha uma igreja, e a igreja estava lá na casa da irmã Maria. E eles se uniram lá em oração, orando por Pedro. Sabe o que a igreja precisa fazer? Alguém está precisando mais aqui nessa noite? Mais do que eu? Então essa igreja precisa se unir. Olha, o irmão precisa da oração. A igreja vai orar por esse irmão, o milagre vai acontecer. Mas a igreja precisa orar. A oração é a chave que abre as portas, abre as janelas do céu. É a oração. Eu lembro que quando a gente começava a orar, lá na minha casinha, nós não tinha luz elétrica, nós não tinha água. Eu comprei um lampiãozinho a gás, coloquei lá, era uma casinha de madeira. Aí quando os irmãos começavam a orar, o fogo incendiava. E eu pegava, eu tinha que segurar lá o liquinho, né, que falava o liquinho. Pegava, segurava o liquinho na parede lá, para que o liquinho não caia daqui. Porque os irmãos pulavam e gritavam, mas Deus operava. Oração.
É preciso orar a Deus. Pedro estava lá por 16 soldados cuidando do Pedro, né? Pedro preso com 2 cadeias nas mãos lá, mas a Bíblia diz que de repente Pedro dormiu, cansou de estar ali, dormiu. Mas enquanto Pedro dormia, a igreja estava lá clamando por ele. Por ele. Clamando pelo Pedro. Aleluia. Às vezes a igreja pensa assim, não, o pastor precisa orar. O pastor é que precisa da oração, precisa orar. Ele tem que orar por todos nós, mas a igreja precisa orar pelo pastor. A igreja precisa orar pelo obreiro. Para Deus usar ele. Mas a maioria das vezes a igreja só quer receber oração. Mas orar pelas pessoas, não, orar pelos outros. Cada um quer para si. Eu vim aqui nessa noite, eu quero a minha bênção. Ou demais que se dane. Eu vou orar, pedir a Deus porque eu quero para mim. Olha, quando nós fizer isso, irmãos, a igreja se colocar, quem mais precisa aqui nessa noite? Você pode pensar, eu preciso muito mais do que tudo aqui nessa noite, mas a igreja então vai se colocar e orar por você, e Deus vai operar. Se imagine, irmãos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Foi ouvido aqui nessa noite. E uma igreja orando. A igreja toda em oração por um. Aquele lá recebeu, agora a igreja vai orar pelo outro, pelo fulano. Toda a igreja orando, recebeu. E assim, todo mundo vai ser abençoado. Mas eu quero para mim. Eu vim aqui porque eu quero receber a bênção de Deus nessa noite. Não estou preocupado com o meu irmão. Mas a igreja estava lá preocupada com Pedro. Pedro está preso, ele é o nosso obreiro, ele é o nosso pastor, pode ser. Então, a igreja estava lá em oração. Aleluia. E essa oração da igreja, irmãos, faz com que o anjo de Deus venha fazer a obra. A igreja está lá orando, Deus não suporta. Eu preciso fazer. Eu preciso abençoar. A minha igreja clama, eu preciso mandar o meu anjo lá. E de repente Pedro dormindo, dá um clarão, resplandece uma luz naquela prisão. E a Bíblia diz que o anjo de Deus chega lá e dá um chute nas costelas do Pedro. Ele diz, Pedro, levanta-te. Calça as tuas alparcas aí. Aleluia. E me siga. Coloca a tua capa nas costas e segue-me. Pedro se acorda assim meio... Não sabia o que estava acontecendo. Algo está acontecendo. Acho que eu estou tendo uma visão. Aleluia. Só depois que passa, a Bíblia diz que quando ele chega na porta de ferro lá, quando o anjo fala com ele e manda ele se levantar, as cadeias que estava prendendo ele caiu por si, pelo poder da oração da igreja que estava orando lá. Caiu as cadeias das mãos de Pedro. Pedro olhou, estou livre. E o anjo disse, então agora calça as tuas alparcas aí. Pega a tua sandália, coloca a tua capa nas costas e segue-me. Pedro se levanta e segue. O anjo ainda pensando, eu estou tendo alguma visão. Pedro estava dormindo. Estou tendo alguma visão. Somente depois que ele viu, agora sim. Agora eu sei que verdadeiramente o Senhor mandou seu anjo aqui e me libertou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Deus pode nesta noite enviar um anjo aqui, porque basta um anjo de Deus vir aqui e vai acontecer, porque ele é um enviado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos orar, a igreja precisa orar. Eu sempre peço a Deus que nos dê força para nós nunca desistir da oração. Eu fiquei por 6 meses sem congregar numa igreja, desviei por um dia. Às vezes a gente fala assim, eu sou o fulano, nunca me desviei da palavra de Deus, eu desviei um dia. A minha esposa pode contar o testemunho se ela quiser. Mas nesse dia que eu me desviei, eu pedi para Jesus, quero morrer, mas na morte não veio. A morte não chega. Por um dia só. Eu fiquei 6 meses, mais ou menos, sem congregar, ter uma igreja para participar da ceia. Mas nunca deixei de orar. Eu dobrava meu jeito e dizia, Senhor, me dá força, porque eu não posso me desviar dos teus caminhos. Porque eu sei o que é. A pessoa desviada dos caminhos do Senhor é triste. Parece que não, né? Só que para mim Deus mostrou o que é a vida de uma pessoa que deixa de servir a Deus, que deixa de orar. Eu pedi muitas vezes a morte naquele dia, a morte não veio. E é o que vai acontecer, né? As pessoas vão pedir a morte. A Bíblia diz que vai chegar um momento que vão pedir que as muralhas caiam em cima, mas não vai acontecer. A morte vai fugir. Passei por esse momento. Sei o que é ficar longe dos caminhos do Senhor. Ainda que eu seja fraquinho, o mais fraquinho de toda a igreja, mas eu quero persistir em ficar com o Senhor. Orando sempre. Eu não deixei de orar. E por isso eu consegui vencer. Aleluia. Então eu digo para os irmãos, a oração faz acontecer. Mas é necessário que a igreja se una em oração. Convidar para a oração é muito difícil. Cantar é bom. Cantar é fácil. Para quem gosta de cantar, sabe, é fácil. Mas orar não é muito fácil, não. Irmãos, eu passei para a glória de Deus. Os testemunhos que eu conto, irmãos, é para glorificar o nome do Senhor. Eu não mereço nada. Eu sou um miserável. Mas o meu Deus é grande, poderoso e misericordioso. Por muitas vezes, eu já contei aqui para os irmãos, eu subi esses morros ali, orar lá em cima, lá, perto do seminário. Lá. Nós tínhamos uma congregação aqui embaixo, no motocross ali. Muitas vigílias, eu participei ali. Nós amanhecia 8 horas da manhã, o sol estava entrando para dentro das janelas, da porta, e nós estávamos lá orando, buscando a presença de Deus. Às vezes combinava 5, 6 irmãos, vamos para a oração na sexta-feira, depois do culto, vamos subir lá para o monte. Sobrava eu e mais o irmão Daniel, que era um obreiro que foi uma bênção junto comigo. Às vezes chuva, mas nós subíamos para a oração. Só que quando você chegava na igreja, você via Deus ali operando. Oração. Tem que orar. Não é fácil de orar. Muitas vezes a pessoa dobra o joelho e não consegue ficar meia hora de joelho. Mas é isso que está faltando para Deus operar no nosso meio. Oração. É a coisa mais difícil que tem, é orar. Mas é isso que falta. Mas é preciso que a igreja esteja junto nesta oração. Não é um só que vai orar, ou 2 ou 3, é a igreja toda.
Se convida a igreja para orar, todo mundo chegue na presença de Deus. E vai acontecer o que aconteceu com Pedro lá. As portas se abriram, as cadeias de quem estava preso caiu das mãos. E a igreja estava lá orando. E a Bíblia diz que então agora quando Pedro sai, ele fica ali e pensa assim, o anjo desapareceu, alguém que estava comigo que sumiu, não foi embora, com certeza, mas agora eu sei que Deus enviou o seu anjo e me tirou dessa prisão, me livrou da mão de Herodes e de tudo quanto o povo esperava que acontecesse. E agora Pedro vai para casa dormir, sossegadamente, dormir tranquilo. Ah, estou livre? Não. A Bíblia diz que ele foi lá para a casa da irmã Maria. E ele chega lá, a igreja está orando, a igreja está clamando, chorando. Aleluia. Na presença de Deus. E ele chega e bate lá, porque ele foi agradecer. Eu vim aqui buscar a bênção de Deus nessa noite e vou para casa, depois de chegar em casa e ficar sossegadamente. Não, eu tenho que chegar em casa ainda e dizer: Deus, muito obrigado, te agradeço, meu Senhor, pela grande bênção que eu recebi. Aleluia. E a melhor coisa, irmãos, quando você ora por alguém, não é orar por mim mesmo, mas orar pela igreja, orar pelo irmão, orar pela irmã. É a melhor coisa que nós fazemos, fazer pelos nossos irmãos. Quando você ora pelo teu irmão, Deus está te abençoando de uma forma muito especial. Aleluia. Isso se chama amar o irmão, o amor, né? Aquele que ama o seu irmão, clama a Deus, busca a Deus em favor do irmão. É isso que precisa. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriava e esfriou. Nós precisamos buscar Deus em oração. Uma coisa bem difícil nós estamos falando nessa noite. Orar não é bom. Faz bem, mas não é bom orar. Se ficar de joelho, principalmente no inverno, é frio, não dá para ficar muito tempo não. Mas é isso que está faltando para Deus operar. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. É o que está faltando nos nossos dias, é a oração. Aleluia. A gente sabe disso, todos nós sabemos. Eu acho que todos nós que estamos aqui, todos nós somos crentes em Jesus. E todos nós sabemos o que é necessário, o que precisa fazer. Só que é difícil. Só que não é fácil. Mas é isso que precisa fazer. Glória a Jesus. Às vezes nós podemos pensar nessa noite, sabe que eu vou me esforçar para fazer isso, e eu quero ver Deus operar. Imagina todos nós pensar assim nessa noite e nós fazer, colocar em prática isso hoje. De repente Deus começa a mover esse lugar. Aleluia, aleluia. Puxa, eu vim aqui nessa noite porque eu queria ser abençoado, quero uma bênção de Deus, mas eu preciso orar, meu Pai, isso é difícil. Mas é isso. Quando o irmão leu ali a palavra de Deus agora, foi a confirmação desta palavra que é oração. Precisamos orar a Deus, buscar o Senhor em oração. Glória a Jesus. E daí você vai ver como vai acontecer. Glória a Deus. Tempo que eu não oro, eu oro muito pouquinho.
Não adianta eu chegar aqui e dizer para você, eu sou um homem de oração, eu não oro quase, eu oro muito pouco. Eu não sou um homem, o irmão leu nessa noite aí, está em constante oração. Eu não sou desse, mas preciso, se eu quero receber alguma coisa, eu quero que Deus opere, eu preciso fazer isso. Agora uma coisa, irmãos, tem oração que não sobe. Eu sempre ensinei à igreja uma coisa: você quer que Deus, que a tua oração suba, você procure no momento da tua oração se desligar desse mundo aqui, esquecer das coisas daqui, tentar se ligar com Ele, com o Senhor, e você vai ver como as coisas começam a mudar. Aleluia, glória a Deus. Começa as lágrimas correr, rolar pelo rosto. Pode saber, a oração está chegando lá. Vocês lembram quando aquela mulher começou a orar, e ela foi orando e chorando, e daqui a pouco não tinha mais o que dizer, acabou as forças, mas a oração estava chegando lá. Aleluia. Tiveram aquela mulher de oração, porque ela estava, tiveram ela como se ela estivesse embriagada, mas não, ela estava cheia do Espírito Santo, ela estava cheia do poder de Deus, a Ana. E foi esse momento que a oração subiu e chegou. Uma vez o pastor pregava assim, um pastor, muitos anos passados, ele disse assim: olha, irmãos, quando você vai orar a Deus, você precisa persistir na oração. Não pare, ainda que você esteja cansado, você, só vontade de você se levantar, mas não, continue mais um pouquinho. Você orou 10 minutos, ora 15. Orou 15, não deu, ora 20. E assim, persista na oração e o milagre vai acontecer. Ele falava assim, ó, quando o irmão vai orar a Deus, está orando a Deus, Deus já enviou anjo. Ele enviou seus anjos. Mas nos ares tem uma nuvem de demônio aí tentando impedir a tua oração. Então nesse momento você para com a tua oração, o anjo volta para lá. Não veio porque você parou. Então se você persistiu, o anjo está pelejando para passar a barreira. Aí quando ele consegue passar e você continua orando, é esse momento que você recebe a tua bênção, porque você persistiu na oração. É a persistência, a oração, é buscar Deus mesmo de verdade. Aquela mulher que ia lá, persistiu, foi, bateu, até que de repente aconteceu, né? Então a Bíblia nos ensina como receber as bênçãos de Deus. Aleluia. E não é, Deus tem prazer em nos abençoar, irmãos, naquilo que nós pedir. Agora, disse o irmão nessa noite aqui, às vezes você não recebe, às vezes eu não recebo, porque eu não soube pedir. Eu tenho que saber pedir para Deus, para poder receber. Às vezes a oração não é aquela que precisava ser. Muitas vezes nós buscamos alguma coisa aqui, nós queremos algo aqui, somente aqui. Coisas terrenas, coisas que se desfaz, coisas que não permanecem para sempre. E isso Deus não interessa muito. Ele nos abençoa a nossa vida material, Ele abençoa muito. Mas o prazer de Deus é nos abençoar na nossa vida espiritual, muito mais do que a vida material. Ele quer que nós tenhamos um depósito lá. Deus quer que nós busque para nós ter o nosso depósito lá no céu, não aqui. O nosso coração tem que estar lá. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Nós precisamos ajuntar tesouro lá. Porque aqui nós podemos juntar bastante, nós vamos deixar tudo, fica tudo, vai se acabar. A ferrugem vai consumir, vai destruir tudo. Mas aquilo que está lá está guardado. Está seguro. Então por isso é bom buscar lá. E como nós vamos adquirir isso lá? É através das nossas orações. A Bíblia diz que quando Pedro chegou, bateu, uma menina lá foi lá e veio lá e disse: "O Pedro está aí. É o Pedro que está aí." Mas muitos até duvidou. Mas como? Ele está preso. Ele está lá preso, está na cadeia. Não, mas é ele. Essa menina está fora de si. Tinha gente ali que estava orando e não estava acreditando nem na oração que estava fazendo. Mas ela disse: "Mas é ele sim." Glória a Deus. Mas tinha muitos ali que buscavam e clamavam mesmo, porque ele teve que falar por aceno, diz a Bíblia, para que eles pudessem o atender. Aleluia. Que coisa gloriosa que Deus pode fazer. Aleluia. E Deus pode fazer hoje aqui algo que você vai depois dizer: verdadeiramente Deus enviou seu anjo aqui. Verdadeiramente Deus era o anjo de Deus que esteve aqui. Né? Às vezes a dúvida não deixa nós receber também. Mas vamos buscar a Deus em oração e Deus vai operar maravilhas no nosso meio. Eu tenho um desejo no coração de ver Deus operar, como já vi muitas vezes. Desejo grande. Às vezes, muitas vezes, eu tenho chorado muito na minha cadeira de oração lá dentro da nossa congregaçãozinha. Deus tem visto isso. Mas espero que um dia nós vamos ter a recompensa disso. Não importa quantas pessoas, a igreja está cheia, ou tem 4, 5, a bênção Deus vai trazer para nós, vai mandar para nós. Não importa a quantidade. Às vezes, as pessoas, claro, quem que não gosta de ver uma igreja cheia? Mas é preciso estar cheia de oração. Não adianta a igreja estar repleta de pessoas que não oram a Deus. Deus quer uma igreja cheia de poder. Uma igreja que ora mesmo com fé. Uma igreja que tem sede de Deus. É isso que Deus está procurando. Aleluia. Glória a Jesus. Quanto Deus operou no nosso meio, irmãos, no início. Aí eu fico assim, como eu já disse para os irmãos hoje, às vezes eu fico preocupado. Por que a igreja não está sendo perseguida mais? Agora você coloca o telhado está tudo certinho, ninguém deseja quebrar. Quebraram tudo por 3 vezes o telhado da nossa congregação. Eu fui lá, coloquei o segundo, daí eles quebraram, daí eu coloquei outro por cima daquele quebrado. Era de eternita. E muitas lutas. Ontem eu contei para os irmãos, eu fui muito perseguido do início da minha fé. Um dia um homem foi lá para me mandar com Jesus. Jesus disse: não é tempo ainda. Ele chegou lá, ele levou uma cortadeira, uma foice e uma cruz. E fez um sarceiro lá. Daí quando eu vi que ele não... Aí o Senhor disse: ele não tem poder. Na minha frente ele batia, quebrou o cabo de uma ferramenta daquela. Aí eu tinha um fusquinha, tirei o fusquinha na rua lá, e eu disse: vamos para a igreja. Tempo eu congregava na igreja Brasil para Cristo. Vamos para a igreja porque esse homem aí está meio fora de si. Um homem que era meu amigo foi lá para tirar a minha vida. Jesus disse: não, só eu posso tirar, você não pode. Aí, quando nós chegamos da igreja, depois do culto, mas o culto para mim não prestou naquele dia. Preocupado, mas por que aconteceu isso? Eu era meio violento, assim, antes, daí a minha esposa
olhava para mim e dizia, o que deu em cima dele? Mas eu já era obreiro na época. Aí eu pensava assim, não posso fazer nada, eu sou crente. Eu sou obreiro na igreja, não posso fazer nada. Passava alguma coisa assim, vontade de fazer alguma coisa. Mas graças a Deus, o Espírito Santo dizia não. Aí fomos para a igreja, quando nós voltamos, a cruz estava fincada lá. Ficou por muito tempo a cruz fincada lá no barranco, lá, na frente da minha casa. Mas Deus não permitiu que acontecesse. Muitas vezes, irmãos, no culto, iam lá, disse que queriam, a história era com o pastorzinho da igreja lá. Então nós enfrentamos muitas batalhas, mas estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. E vamos perseverar até Jesus vir. Ele pode vir hoje. Mas nós precisamos perseverar. Se demorar 1 ano, 1 mês, 10 anos, nós precisamos continuar orando, buscando Ele, para quando Ele vier, nós tiver acesso livre ao céu. Deus vai nos dar essa graça. Precisamos se esforçar para isso. Continuar em oração até que Jesus venha. Sabia? Eu às vezes, faz muito tempo que eu tenho desejo do céu. Verdade, mas eu sempre falei isso, os irmãos estão aí de testemunho. Eu falei muitas vezes no púlpito da igreja, eu desejo o céu, eu queria estar lá. Porque o que a Bíblia diz para nós, irmãos, que tem, é muito glorioso e eu preciso chegar lá. Eu tenho saudade do céu. Verdade, tenho saudade do céu. Para mim, muitas vezes quando começo a olhar para esse mundo aqui, parece que não tem mais nada. Mas Jesus disse, ainda tem mais alguma coisa para fazer, fica por aí ainda. Se Deus nos der graça para nós continuar sempre orando, já está uma grande bênção, né, irmãos? Irmãos, essa é a palavra de Deus para essa noite. A oração é a coisa mais importante da nossa vida. Vamos fazer isso, irmãos? Glória a Jesus. Eu senti no meu coração isso, aqui, agora, de a pessoa mais necessitada que está aqui nessa noite, ou que vem aqui nessa casa. Qual a pessoa que necessita mais, está mais doente, tem problema mais difícil do que eu? A igreja se colocar em favor dessa pessoa e clamar a Deus. Deus vai operar, mas com certeza. Eu tenho certeza disso. Mas a igreja precisa, com amor no coração, clamar. Orai uns pelos outros. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Glória a Jesus. Pedro foi livre. Pedro foi liberto pela oração da igreja. Então a igreja precisa se colocar na oração por alguém. Eu amo meu irmão. Vamos igreja orar pelo nosso irmão. Eu amo a minha irmã. A igreja vai se colocar e vamos orar pela nossa irmã. Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai fazer a obra sim. Fique de pé, irmãos, para nós orar. Glória a Deus. O que Deus me deu nessa noite, colocou no meu coração, é isso, oração. O quanto vale a oração? A oração tem muito poder. Glória a Jesus. Fecha os teus olhos. Se você tem no coração aí, talvez você esteja precisando, mas coloque alguém que está aqui nessa noite na tua oração. Ore por alguém que você quer ver o milagre acontecer.
Esqueça que você precisa. Ore pelo teu semelhante. Senhor Jesus. Aleluias. Oh Deus, Tu sabes, Senhor, que eu creio. Tu sabes, Senhor, que eu creio que Tu pode fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Opera, meu Deus, agora. Complete a Tua obra agora, Senhor. Não deixa que o Teu servo, que a Tua serva saia daqui nesta noite triste por algo. Mas sim, Deus, aleluia. Porque esse culto, Senhor, desta noite é um culto. É a noite da bênção, Deus, que está marcado aqui nesta noite. E Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Deus, por quem a Tua igreja clama nesta noite. Senhor Jesus, Tu sabes, meu Senhor, que eu creio que Tu pode fazer. Aleluia. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Que o Teu nome seja exaltado aqui nesta noite, Pai. Nós não somos ninguém, nós não somos nada, mas Tu és grande, Tu és forte, Tu és poderoso, Tu és o nosso Deus. Opera, meu Deus, agora, opera agora, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluias. Toca, meu Deus, agora, toca, Senhor, com brasas vivas do altar. Repreende, Senhor, essa enfermidade, este mal agora. Aleluia, porque eu sei que Tu pode. Eu sei que todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra. Opera, meu Deus, agora, confirme agora, Pai. Aleluia, porque não é para nossa glória, mas para a glória do Teu nome. Temiande como nas súbias. Oh, glorioso Deus. Aleluia. Glórias, 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 glórias. Toca, toca, Senhor, agora. Toca com brasas vivas, Senhor, agora queima esta enfermidade. Repreende, desfaça, meu Deus, agora. Porque o Senhor pode fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem veio em busca de Ti nesta noite, Tu sabe, Pai, Tu conhece. Tu sabe o desejo do coração. Opera, meu Deus, agora. Confirma, meu Senhor Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Permaneça com esta igreja, Senhor. Abençoe os nossos irmãos. Abençoe os nossos companheiros de ministério que aqui estão nesta noite. Aqueles que não estão presentes, Deus, visita nesta hora, Pai, fortalecendo na fé, acrescentando a fé dos nossos companheiros. Tudo, Senhor, para a glória, para a honra do Teu nome. Jesus, confirme. Confirma a Tua bênção, confirma a vitória, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que Deus operou aqui. Talvez não pela tua fé, mas pela minha fé. Deus operou. Eu creio. Deus me conhece e conhece você que está aqui nessa hora. Deus abençoe os irmãos. Essas são as palavras que o Senhor me deu. Que Deus abençoe os irmãos. E uma coisa, irmãos, eu peço para vocês. Isso eu sempre tenho por costume. Orem por mim, irmãos. Orem sempre por mim. Aleluia. Eu careço muito da ajuda dos irmãos. Eu estou orando por todos os irmãos.
Às vezes eu dobro o meu joelho e vejo todos vocês, irmãos. Os irmãos que eu conheço, vejo pessoas que eu nunca vi na minha oração. Estou orando por todos, nas minhas pequenas orações. Mas eu creio que tem chegado algumas lá no céu. E os irmãos estão sendo abençoados. Amém, irmãos? Deus abençoe todos. E eu conto com as orações dos irmãos ao nosso favor. Orem pela minha família. Orem pelos meus netos. Orem pelos meus filhos. Orem pelos meus irmãos. Para Deus abençoar sempre. E assim estaremos orando por todos. Amém, irmãos? Deus abençoe. Jesus merece uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, porque Deus é bom, Deus é fiel e tem falado conosco. Glória a Deus por isso. Aleluia. Estamos em poucas pessoas aqui, irmãos, nesta noite, mas eu quero ajudar em oração uma pessoa que me revela o Espírito Santo de Deus. O Senhor tem colocado no teu caminho pessoas, e o Senhor tem propósito na vida destas pessoas, e o Senhor quer te usar para você pregar a palavra, pregar o Evangelho para essas pessoas. Deus tem te usado, você tem falado, mas ao mesmo tempo você pensa: será que é para mim mesmo? Será que eu já não falei demais? Mas Deus manda dizer para você, aleluia, que Ele tem feito isso, e Ele vai continuar fazendo, vai continuar colocando essas pessoas no teu caminho para você falar de Jesus para elas, porque Deus vai mostrar que Ele é contigo, que Ele é na tua vida, independente da luta que você enfrenta, independente daquilo que você passa, Deus é contigo, e Deus é quem está te usando, Deus é quem te faz lembrar da palavra que você coloca no coração para falar, você fala, mas Deus manda você se esforçar mais, que Ele vai colocar mais e mais pessoas no teu caminho para você falar da palavra para elas. E essa pessoa, meu irmão Wesley, que aqui está, eu quero convidar você a chegar aqui na frente, porque Deus tem colocado a palavra no teu coração, e Ele manda falar para você: continua, que Deus vai te honrar. A palavra de Deus na tua boca é uma palavra provada, e Deus é quem fala. Aleluia. Vamos ajudar o irmão em oração, e o Senhor vai fortalecer. Querido Deus, eterno Pai, aqui está teu servo, ó Pai, que o Senhor tem usado, ó Pai, para pregar a tua palavra, lá no trabalho, lá no seu lazer, lá na sua família, onde quer que seja, ó Pai, o Senhor é fiel. Eu quero, meu Deus, pedir que o Senhor continue usando o teu servo, continua, meu Deus, fortalecendo, continua, meu Deus, fazendo ele lembrar a palavra, continua falando através da boca dele, continua, meu Deus, alcançando as almas através da vida do teu servo, porque quando nós somos usados por ti, almas são alcançadas pela palavra, e o Senhor também nos abençoa. Honra a fé do teu servo, honra, meu Deus, aqueles que te honram. Segura o teu servo em tuas mãos e abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Aleluia. Volte com a bênção em nome de Jesus. Eu ainda abro a oportunidade nesta oração final para você que veio buscar uma bênção e sente que você deseja e precisa uma imposição de mãos. Aqui estão os pastores para impor a mão sobre a tua vida, e Deus vai confirmar. A bênção já veio, o anjo já está com ela aqui, mas se você quer a confirmação através da imposição de mãos, saia do teu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar nesta oração final, a oração da fé. Quem estiver doente vai colocar a mão sobre o seu peito como um sinal. Eu vou pedir a gentileza do pastor Paulinho realizar a unção com óleo, só sobre a vida de quem estiver doente, que estará com a mão sobre o seu peito, e o Senhor vai te curar aqui nesta noite. Vamos orando, vamos falando com Deus, e o Senhor vai confirmar a bênção, vai confirmar a vitória. Querido Deus, eterno Pai celestial, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, os irmãos que estão aqui aos pés do altar, para buscar a confirmação da bênção.
Oh, meu Deus, confirma agora a cura divina, confirma agora a porta, meu Deus, que se abre essa porta, Pai. Oh, meu Deus, aquilo que tem que ser quebrado, aquilo que tem que ser arrancado, arranca agora, quebra agora, derruba por terra agora, entra em ação, ó Pai. Segura, Senhor, meu Deus, a tua igreja, segura, Senhor, meu Deus, o teu povo, entra em ação, meu Deus, na vida da tua igreja, completa agora essa obra em nosso meio, confirma a cura divina, receba a cura divina agora, em nome de Jesus, receba o milagre, receba a bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre essa porta, Pai, quebra esse laço, derruba por terra todo o mal, abençoa, meu Deus, teu servo, eu ministro a tua bênção sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Papai querido, chegamos ao final de mais um culto de louvor a Deus, mais uma noite da bênção. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque estamos saindo daqui abençoado. Ó meu Deus, somos gratos a Ti por essa oportunidade. E eu lhe peço, despede essa igreja com a Tua graça, despede esse povo com a Tua paz, dá-nos um final de semana abençoado, livra-nos do mal, segura esse povo em Tuas mãos, ó Pai. Entregamos esse culto de louvor ao Teu nome em Tuas mãos, é para a glória do Teu nome, Senhor, é para o teu louvor. Recebe, ó Pai, e abençoa esse povo, abençoa esta igreja, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Volte com a benção, irmãos. No próximo domingo agora, a partir das 19 horas, não haverá culto na sede, mas vai haver somente aqui, porque é o culto dos jovens, como de costume, no primeiro domingo de cada mês. Então se esforce para estar na presença de Deus, você que sente desejo de louvar a Deus, juntamente com a juventude, neste domingo agora, a partir das 19 horas. Vamos receber o pastor Lauro Jorge, que estará abençoando a igreja, estará fazendo o término desta reunião e entregando algum recado que ele ainda tenha para entregar nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Só temos que agradecer a Deus pelas bênçãos e pelas vitórias que nos tem concedido. Levanta a tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém, amém e amém, Jesus. Deus abençoe a todos. Estamos despedidos na paz do Senhor Jesus.